Aleluias, louvado seja Deus, aleluias. Amados irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Quem achou diz amém. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos seus discípulos, e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Então respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe então Pedro: Nunca me lavarás os pés. Então respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os pés, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse: Entendeis os que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aleluias. Somente até aí. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento até a sala do trono. Se desconecte agora um pouco do mundo. O seu pensamento está lá fora neste momento. Que você possa se conectar agora no trono de Deus. Espírito Santo do Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, e venha falar no mais íntimo de cada coração nesta noite, ó Deus, porque sabemos, meu Deus, que sem ti nada somos, nada podemos. Tu és a razão de estarmos aqui. Perdoa as nossas falhas, Pai, e que o Senhor venha despedaçar os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, as cadeias na alma, as cadeias na mente, sofismas, as barreiras, que sejam lançadas por terra agora, no poder do nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leva cativo, Senhor, todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus.
pode se sentar no teu lugar. Querido, não sei se os irmãos lembram, mas nós iniciamos esse ano com um ato profético de lavar os pés dos irmãos. Quem lembra? Amém? E o Espírito de Deus, Ele começou a ministrar ao meu coração algo assim maravilhoso acerca desse texto. E eu gostaria que você mergulhasse comigo, porque nós precisamos compreender que Jesus, irmãos, Ele nos deu direções na Bíblia, que nós precisamos realmente buscar de Deus o discernimento. Nós precisamos de buscar de Deus a compreensão das Escrituras. Não é só ler por ler. Se você ler a Bíblia sem o discernimento, se você ler a Bíblia sem a revelação, irmãos, talvez não vai mudar muito a sua vida. Porque esse livro não é um livro mágico, mas é um livro de poder, de ressurreição, de restauração, de rendição. E quando nós compreendemos isso, sendo iluminados pelo Espírito Santo, nós começamos a desvendar coisas maravilhosas. E nós começamos a usufruir de coisas que o Senhor nos prometeu. Deus nos prometeu coisas grandiosas, mas nós temos que estar ligado, irmão, no trono de Deus. A gente precisa de entender que Deus nos deixou, sabe o que? Princípios. Deus nos deixou o caminho das pedras. E aqui o Espírito Santo nos diz, olha só, vamos ler o texto mais uma vez. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado, então ele já sabia que o momento dele de ser crucificado estava chegando. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, versículo 3, é o versículo que nós vamos começar a falar aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se na ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. A primeira coisa que nós precisamos compreender na caminhada com Cristo, meu irmão, nós precisamos sempre lavar os pés. Mas não é lavar o pé em si, porque eu tenho certeza que você já lavou o pé na sua casa, amém? Não tem ninguém com chulé aqui. Aqueles tempos de Jesus eram tempos diferentes, pessoas andavam com sandálias quilômetros e os pés sempre estavam empoeirados. Todas as vezes que você chegava numa casa, tinha uma bacia já, e o servo ou o escravo tinha que lavar os pés dos senhores que chegavam. Era assim que funcionava. Então quando Jesus faz aquele ato, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou servo de vocês aqui, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Olha só, o princípio do serviço colocado aqui. Nós não viemos aqui, irmãos, para ser servidos, mas para servir, porque a nossa glória vai ser lá nos céus, irmãos. Não que nós não possamos ser honrados aqui, não que nós não possamos ter coisas abençoadas aqui, porque é promessa de Deus para nós, mas aquilo que o Senhor está reservando para nós é lá no céu de glória. Aleluias! Se alegre nisso, visualize isso. Sabe que cada ato de justiça que nós praticamos é algo que vai para a eternidade. Cada ato seu, baseado na Bíblia, cada princípio que o Senhor estabeleceu, que você obedece, irmão, você está semeando para a eternidade. E muitos crentes às vezes não entendem. A Bíblia nos diz no versículo 3 que Jesus, sabendo que Deus já tinha colocado tudo nas mãos dele, ele vai e se prostra. Na caminhada com Jesus, você tem que sempre fazer uma autoanálise. Como está o seu nível de humildade?
está seu nível de humildade? Porque eu conheço muitas pessoas que, quando chega, meu irmão, às vezes, não só aqui, mas na minha experiência de quase 30 anos com Cristo, a pessoa chega muito humilde, mas depois começa a receber a bênção de Deus, aí a crista vai subindo, quando pensa que não, o orgulho tomou conta. Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana e virou servo nosso. Em outro momento, a mãe de 2 discípulos de Jesus chegou: mestre, quando tu chegar na tua glória, coloca um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda. Foi a mãe de João e de Tiago. E aí, se mulher, tu não sabe o que você me pede. E aí os discípulos, outros ficaram com raiva desses discípulos. E aí Jesus começa a dizer, ó: quem quiser ser o maior, que seja aquele que sirva, aquele que serve. E às vezes nós queremos abdicar daquilo que vai nos dar a maior glória eterna. Servir a Deus no corpo de Cristo, irmãos, é um privilégio. Eu estar aqui, eu não sou. João Batista disse: Senhor, olha, a Bíblia diz que os que nascidos de mulher, não tinha ninguém igual João Batista, disse Jesus. Ele foi o maior dos profetas. Jesus falou isso. Quando João Batista avistou Jesus, disse: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias! Aquele que é o maior nos deu o maior exemplo de humildade. Na caminhada com Jesus, sempre nós temos que analisar os nossos pés, porque o corpo está limpo, amém? Mas a gente tem que sempre olhar para os pés. Olhar para os pés fala de humildade, fala que você ainda está nessa terra, fala que você é feito de carne e osso, que você tem que fazer uma autoanálise de como que está o seu termômetro de humildade. Essa autoanálise de você pensar assim, que você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. A gente tem que compreender isso. Humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. A humildade precede, ela vem antes da honra. Se você quer ser honrado, seja humilde. Mas a mesma Bíblia diz também que a soberba precede a ruína. Então, irmãos, na caminhada com Jesus, ele sempre vai nos dizer que nós devemos lavar os pés uns dos outros, no sentido de a gente fazer essa autoanálise. Como que está a minha vida com Jesus? Será que eu tenho produzido frutos dignos de arrependimento? Será que eu tenho sido aquele irmão fervoroso nas orações, ou aquela irmã fervorosa nas orações? Será que eu tenho buscado ao Senhor? Será que realmente eu tenho vivido aquilo que o Evangelho manda eu viver, irmãos? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Os dias são maus, os dias são maus, e nós precisamos olhar como estão os nossos pés. Olhar os pés significa você baixar a cabeça, você reconhecer o senhorio de Jesus. Porque quando a Bíblia diz, aí, olha só, depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, a enxugar-os com a toalha em que estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e disse: Senhor, tu me lava os pés? E respondeu Jesus: o que eu faço, você não sabe agora, mas tu saberás depois. E disse então Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu então Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Deixa eu falar para você, na caminhada com Jesus, você tem que sempre colocar os seus pés em prontidão para ser lavado por Jesus. Isso significa você reconhecer que você é de carne e osso, é reconhecer que você é falho,
é reconhecer que você precisa andar na presença de Deus com humildade. Quando Jesus, ele tira, parte das suas peças de roupa, e alguns estudiosos falam que ele ficou só com a parte de baixo, aquilo fala, sabe de quê, irmãos? De intimidade. Os discípulos já tinham experimentado um nível de intimidade com Jesus, ao ponto de Jesus se abrir totalmente para eles. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente tenha esse acesso à sua presença, para experimentar o agir de Deus em nossas vidas, porque na caminhada, fatidicamente, é fato, seus pés vão ficar sujos, porque ainda nós estamos na terra. A caminhada, mesmo com Cristo, nós precisamos lavar os nossos pés, nós precisamos ser humildes, reconhecer quando nós erramos, pedir perdão quando nós magoamos, liberar perdão quando nós fomos magoados. Isso é um exercício e não é fácil. Reconhecer os nossos erros. Jesus então vira para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, se não houver uma confissão, olha, meus pés estão sujos, eu preciso de parar. Olha, eu era muito mais humilde quando eu comecei a caminhada com Jesus. Agora meu tupete cresceu. Eu preciso reconhecer isso diante de Deus. A simplicidade, você amar verdadeiramente como Jesus amou, isso é um exercício. E olha, deixa eu falar para você, está cada vez mais em extinção isso. Os crentes de verdade estão em extinção, e eu preciso sobressair em cima disso. Eu preciso de verdade, irmãos, eu falando diante de Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos e valores. Será que verdadeiramente tem algumas pessoas que os pés já estão tão sujos que ele nem reconhece mais o que é pele, o que é sujeira, e não deixa Jesus limpar de jeito nenhum, não reconhece. Então, essa cerimônia, esse ato profético na caminhada com Cristo, é necessário sempre deixar Ele nos purificar, porque quando nós aceitamos a Jesus lá atrás, entregamos a nossa vida, irmãos, nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, amém? Então nosso corpo está limpo pela palavra, diz: olha, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, mas os pés é necessário você limpar sempre. Na caminhada com Jesus eu preciso sempre exercer o serviço. Irmãos, você, nem eu, nem ninguém na igreja foi chamado para ficar só no banco da igreja, só recebendo. Eu preciso de dar o que eu tenho recebido de Deus. Quando o apóstolo diz assim: olha, o que recebi do Senhor, eu também vos dei, disse o apóstolo Paulo. Na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. O que eu recebi do Senhor também vos dei. Que nós recebemos de Deus, seja dom, seja talento, seja recursos, nós precisamos. Deus nunca vai dar nada para você, algo para você, que não seja para ser em prol da coletividade. Deus nunca vai dar prosperidade para você só para ficar para você aparecer nas redes sociais e postar foto de carro zero, de casa na praia, casa nova. Não, isso não é o princípio de Deus. Você pode ter coisas boas, casa nova, carro, mas saiba que a prosperidade que Deus está te dando, que os bens que o Senhor está dando para você, é para o louvor da sua glória e para que você possa semear no reino de Deus, na obra do Senhor. Não tem outra explicação, não tem, porque Ele não mandou a gente acumular nada nessa terra. Não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói. Quem falou isso? Não foi Jesus?
Aí eu vejo tanto de crente assim, eu tenho que juntar. E ó, segura. Irmãos, em nome de Jesus, não se apegue às coisas dessa vida. Ter as coisas boas é bom? Sim ou não? É, irmão, é muito bom. Comer aquela picanha, né, Deli? Comer aquele salmãozinho. Comer as coisas dessa vida é coisa boa, irmão. E é isso que Deus tem reservado para mim e para você. Mas saiba que vai ter dias maus. Nem sempre vai ser assim. Mas eu tenho que glorificar o Senhor nos bons e nos maus dias. Isso é difícil. Glorificar a Deus quando está tudo muito bom é fácil. Está tudo bem, está todo mundo com saúde, tem dinheiro na conta, está sobrando. Vai de férias, vai para a praia, vai para não sei para onde. Está tudo em paz. Aí vê o vento, o irmão começa a murmurar. Ou então começa a pisar nos outros. Começa a humilhar os outros. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Sabe como que é, irmãos? Aprenda a chorar na presença de Deus. Sabe, alguns estudiosos da Bíblia compreendem que se você pegar a vida de Saul e a vida de Davi, que foram os dois primeiros reis de Israel, Davi pecou muito feio, sim ou não? Davi foi homicida, Davi foi adúltero, Davi fez coisa, irmão. Aí eu pergunto a você, o que Saul fez? Por que Saul foi rejeitado por Deus? Se a gente analisar, o pecado de Saul, humanamente falando, foi menor do que o de Davi. Sim ou não? O pecado de Saul, sabe qual foi? Samuel falou assim: vai lá, reúne o povo e espera eu chegar para a gente apresentar o sacrifício. Isso é muito tremendo. Ninguém podia apresentar o sacrifício, só o sacerdote. E aí Samuel demorou um pouquinho, aí Saul veio assim: preciso de pastor não, preciso de sacerdote não, deixa eu sacrificar eu mesmo. Está demorando demais, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu falar para você, o reino de Deus não é feito do seu jeito não. Deus nunca se amolda aos nossos padrões, é nós que temos que nos amoldar aos padrões de Deus. Obediência é a regra número 1 da Bíblia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não tem negócio com Deus, irmão. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. É por isso que a nossa cultura às vezes não experimenta do extraordinário. E culturas, né, orientais lá, os judeus, eles conseguem níveis maiores de intimidade, de milagres. Por quê? Porque a cultura deles já é amoldada a estar no critério de Deus. E a gente tem dificuldade por causa das nossas raízes. E aí, quando Saul sacrifica no lugar que era para ser Samuel, quando Samuel avista aquilo ali, ele fala assim: que loucura você fez? Que loucura você fez, Saul? Ah, não diga que você fez isso, pelo amor de Deus, porque Samuel gostava de Saul. A Bíblia diz que até ele queria orar diante de Deus, para Deus ter misericórdia dele, mas Deus rejeitou ele na hora. Sabe por quê? Porque quando Saul pecou, sabe o que ele fez? Ele chegou para Samuel, porque Samuel já tinha dito: só Deus te rejeitou. Ele não estava preocupado se Deus tinha rejeitado ele, não. Ele estava preocupado com o que o povo estava pensando dele. E aí ele falou com Samuel assim: Samuel, fica pertinho de mim para que o povo pense
que Deus está comigo. E aí quando Samuel sai, ele vai lá, rasga as vestes Saul, rasga as vestes de Samuel. Então Deus hoje tira de ti o reino e dá para outro melhor do que você. Biblicamente foi ali que Saul foi rejeitado. Aí quando você vai para Davi, Davi foi lá, matou Urias, que era o general de guerra que estava lutando as guerras do Senhor juntamente com Davi, para poder pegar a mulher dele, que era Batseba. E aí, sabe o que acontece? 2 anos se passou. E aí vem então o profeta Natã, um dia: meu rei, eu tenho uma causa para falar para o Senhor. Fale. Existia um homem que tinha uma ovelhinha. Esse homem cuidava daquela ovelhinha, tinha todo cuidado, e ele só tinha aquela ovelhinha. Mas o seu vizinho, um fazendeiro rico, tinha muitas ovelhas. Mas aquele fazendeiro rico, fitando os olhos naquela única ovelhinha dele, foi lá, matou aquele homem e pegou a única ovelhinha que ele tinha. Meu rei, o que nós devemos fazer com esse homem? Davi então, no ímpeto, mata. Quem é? Vamos matar ele agora. E então o profeta diz: esse homem é o Senhor rei. Sabe o que Davi fez? Rasgou as suas vestes na hora e chorou como um menino, clamando a Deus por misericórdia. E aí você sabe o que aconteceu? Ele escreveu o Salmo 51. Depois lê na sua casa o Salmo 51, que é o salmo que Davi diz assim: Senhor, renova em mim um espírito reto e um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Davi sabia se arrepender na presença de Deus, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, querido, todos nós podemos ter falhas, podemos falhar, mas a gente não pode perder o temor de Deus. A gente não pode perder, meu irmão, o momento de nós lavarmos os nossos pés, de se humilhar, de buscar. Davi teve consequências, sim, mas Davi morreu fartos de dias, em honra, em glória, em riqueza. E a Bíblia diz que todas as guerras de Davi, Davi não perdeu nenhuma. Então a gente não pode, irmãos, nunca, porque a Bíblia diz assim: é melhor agradar a Deus do que aos... Fala, crente. É melhor agradar a Deus que aos homens. Tem gente querendo agradar. Saul queria agradar os homens, queria parecer bonito diante dos homens, mas diante de Deus ele estava pior do que pau de galinheiro. E não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Aprenda a se arrepender. Aprenda a ser humilde. Aprenda a ir sempre que necessário, colocar os pés para Jesus lavar, se humilhando, dizendo assim: eu pequei, Senhor, mas eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão não tires de mim o espírito reto, disse Davi. Renove em mim um coração puro, vê se há em mim algum caminho mau. Davi abrir a mão de tudo, meu irmão, para ficar com Deus, de tudo. E tem gente que não abre mão de nada, vem na igreja, mas não abre mão de nada. Deus abriu mão do seu único filho, irmãos, tirou ele da glória. Jesus estava lá na glória, irmãos, na eternidade, se fez carne, diz a Bíblia, e habitou entre nós, e morreu não qualquer morte, morte de cruz, morte de cruz. E a Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por mim e por você. E os crentes hoje não querem abrir mão de nada.
Os crentes de hoje não querem abrir mão de nada, irmão. Sabe, deixa eu contar uma história aí, com isso eu termino. Os moravianos eram missionários que existiram no século XVI, se não me falha a memória. Os moravianos, sabe, eles tinham tanto Deus na vida deles. Você sabe o que eles faziam? Para ir pregar Jesus no meio dos índios, no meio do povo, eles se vendiam como escravos. Porque eles se alegravam em ter que dar suas próprias vidas por amor a Jesus. Depois você lê sobre os missionários moravianos. Eles chegavam no lugar, eles não podiam adentrar aquele lugar só se eles fossem escravos e ir para aquele lugar. Então eles se vendiam como escravos e iam, sabendo que iam morrer. Hoje a gente não abre mão de nada, irmão. Queremos tudo de Deus. Já viu a geração que quer tudo de Deus, mas não está disposto nem a abrir uma mão, nem uma unha? Então nós precisamos rever os nossos conceitos. E eu falo isso com o coração queimando aqui. Existe um povo que Deus quer levantar nesses dias, que queima por amor a Cristo e por amor às almas. Porque, meu irmão, não tem evangelho, não tem reino de Deus sem almas, sem vidas. A gente tem que parar de achar que o reino de Deus é para a gente suprir só as nossas necessidades. Esquece disso, irmão. Nós fomos muitas vezes ensinados errado. Já falei isso aqui várias vezes. A igreja evangélica foi ensinada errado a ir para a presença de Deus só para poder suprir as suas necessidades desse mundo. E cadê a entrega? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso, irmãos. A gente não está em tempo mais de brincar de ser crente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos buscar o Senhor. Eu já perdi as contas de quantos propósitos eu já fiz esse ano, de jejum, de oração, de orar pelas madrugadas. Mas eu não falo isso para minha glória, não. É porque eu clamo por um avivamento. Eu clamo a Deus para que Deus renove as vidas, para que Deus levante homens e mulheres segundo o seu coração, para fazer a diferença nessa sociedade que está corrompida. Essa sociedade, irmãos, que está morta, que está falida. Se Jesus não tiver misericórdia, vai tudo para o inferno. Irmão, não se engane. Deus não tem ao culpado por inocente, diz a Bíblia. Ao culpado Ele não toma por inocente. E nós não podemos mais brincar. É tempo de chamar e clamar pela presença do Senhor. Lavar os nossos pés com humildade, reconhecer os nossos erros, porque Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Ele vai fazer algo tremendo na sua casa. Ah, pastor, eu não consigo. Consegue pela força do Espírito Santo. Ah, pastor, eu estou abatido, eu estou angustiado. Na autoridade do nome de Jesus, esse mal vai cair por terra. Aleluias, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Ele ainda continua, meu irmão, curando. Ele ainda continua libertando. Ele ainda continua restaurando. Mas nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Clamar de verdade. Pararmos de sermos egoístas. E começarmos a orar de verdade. Em prol de um avivamento. Em prol de uma transformação, começando por nós mesmos, para nosso lar, para as pessoas que estão próximas de nós, sermos boca de Deus,
sermos verdadeiramente instrumentos nas mãos do Senhor. E você pode ter certeza, irmãos, que na eternidade, aqui também, você vai ser recompensado, porque tem recompensa para o povo de Deus. O nosso trabalho